A principal maneira que temos de conhecer como era a vida antiga na Terra é por meio da paleontologia. Essa área da ciência estuda os fósseis, que são estruturas formadas pela interação entre um organismo que morreu e o ambiente ao seu redor, que em situações especiais pode atuar em sua preservação, transformando-o praticamente em uma rocha. Isso nos permite conhecer a forma e a composição química e celular desses seres vivos que viveram até bilhões de anos atrás. Partindo dos fósseis mais recentes e indo em direção ao passado, podemos recontar a história da vida no planeta. O estudo da mudança entre essas formas preservadas é uma das principais bases para a teoria da evolução darwiniana e mostra como espécies diferentes surgiram com o tempo. Fósseis de plantas e animais parecidos com os atuais podem ser encontrados até cerca de meio bilhão de anos atrás, quando há uma brusca mudança. Parece que nesse período houve uma transição entre uma biodiversidade atual e uma mais antiga, muito diferente, conhecido hoje como fauna do Ediacarano. Esses organismos eram praticamente todos marinhos e de corpos moles, sem esqueletos, conchas ou carapaças. Esses organismos demoraram para serem encontrados no registro geológico, porque, devido aos seus corpos frágeis e moles, o processo de preservação e fossilização foi muito menos eficiente. Até hoje, não há muitos exemplares encontrados, em comparação aos fósseis mais recentes, como dinossauros e outros animais. Esse exemplo levanta um dos principais desafios da paleontologia. A preservação do registro fóssil não é perfeita, mas tem lacunas, que devem ser consideradas na hora de recontar a história da vida. E, em muitos casos, alguns organismos nunca foram preservados, sendo praticamente impossível sabermos de sua existência. Mas nosso planeta tem quase 4,6 bilhões de anos. E quanto os fósseis são mais antigos, mais raros eles se tornam, tanto pela preservação quanto pelas modificações naturais. E a superfície do nosso planeta está em constante renovação, com a formação de montanhas, tectonismo e erosão. Com essas modificações, os fósseis podem também ser destruídos ou alterados. Além disso, conforme retrocedemos no tempo, os organismos fossilizados vão se tornando estruturalmente mais simples, até que eles se tornam praticamente todos unicelulares, como bactérias e microalgas. Encontrar esses microfósseis é como procurar uma agulha num palheiro, mas temos tido muitos avanços com a tecnologia que permitem hoje que estudemos essas amostras geológicas em escalas atômicas. Hoje, os fósseis mais antigos já encontrados são motivo de grande debate na ciência, mas parecem estar em cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Não sabemos ainda se esses foram os primeiros seres vivos do planeta, e continuamos procurando por outros fósseis ainda mais antigos. Com essa busca, temos aprendido muito sobre a história da vida e sobre a evolução. Hoje, outras áreas da ciência, como a química e a física, têm criado ferramentas para conhecermos melhor as condições desse primeiro bilhão de anos da Terra, e mesmo tentar recriar o que aconteceu em laboratório. Talvez estejamos chegando cada vez mais perto de entender a origem da vida, que ainda permanece como um dos maiores desafios da ciência. Vimos que, segundo Parin e Haldane, a Terra primitiva reunia condições para o aparecimento de moléculas fundamentais à formação dos seres vivos. Os primeiros a testarem essa ideia com sucesso em um modelo foram Urey e Miller, em 1952. Mais tarde, outros cientistas voltaram a simular as condições da Terra primitiva e formaram vários compostos orgânicos. As perguntas que surgem são: quais seriam as condições necessárias ao surgimento da vida? Que tipo de substâncias teriam que estar presentes na Terra primitiva para que servissem de matéria-prima para originar os primeiros seres vivos? Cientistas imaginam que moléculas orgânicas formadas na atmosfera foram levadas pelas chuvas para a superfície, acumulando-se em poças e lagoas que se formavam nas depressões da crosta terrestre. A acumulação dessas moléculas durante milhões de anos transformou esses lagos em verdadeiras sopas orgânicas.
À medida que esses lagos secavam, as moléculas se concentravam, e isto, aliado ao calor e à intensa radiação que atingia a mistura, teria provocado reações químicas entre elas, originando novos tipos de substâncias. Imagina-se que no fundo desses charcos lamacentos, novas substâncias orgânicas, como açúcares, proteínas e ácidos nucleicos, teriam se formado e originado os primeiros seres vivos. Quando observamos os seres vivos atuais, notamos que as unidades que os constituem estão delimitadas por membranas, as células. Mas o que são células? São as unidades básicas, estruturais e fisiológicas de todos os organismos vivos. E mais, são as construtoras de tecidos, órgãos e sistemas de organismos mais complexos. As células possuem membranas que isolam o seu conteúdo interno, o que determina um ambiente intracelular adequado aos processos vitais. Isso nos leva a imaginar que um dos primeiros passos rumo à origem do primeiro ser vivo deveria ser o desenvolvimento de um envoltório. Alguns tipos de moléculas orgânicas, quando mergulhadas em água, agregam-se, formando pequenos glóbulos. Ao redor de cada glóbulo, forma-se uma película aquosa que os isola parcialmente do meio. Experimentalmente, aglomerados como este foram produzidos, adicionando-se proteínas em água levemente salinizada. A esse processo deu-se o nome de coacervação e o aglomerado resultante de coacervado. Bom, e o que tem isso a ver com os primeiros seres vivos? É que esse pode ter sido o primeiro passo para o surgimento da vida, pois quando um agregado de moléculas adquiriu pelo menos duas capacidades, de manter-se organizado durante algum tempo e se multiplicar, a vida surgiu. Os pesquisadores estimam que há cerca de 3,8 bilhões de anos, a formação de membranas deu origem às primeiras células com habilidade de se dividir. Esses primeiros organismos seriam procariontes, organismos com membrana delimitando o citoplasma, onde se encontram os ácidos nucleicos e existem até hoje. Então, quem teriam sido os primeiros seres vivos? Como seriam? Há duas hipóteses para explicar a evolução dos primeiros seres vivos. Na hipótese clássica, a hipótese heterotrófica da origem da vida, os primeiros seres vivos seriam heterótrofos, ou seja, não teriam a capacidade de fabricar seu próprio alimento. E na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos seriam autótrofos, ou seja, seriam capazes de fabricar seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. Na hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos extrairiam energia para se manter de moléculas orgânicas do meio, através de um processo relativamente simples como a fermentação. Ela é realizada hoje por algumas bactérias e fungos com eficiência baixa, de apenas 2 ATPs. ATP é a molécula de adenosina trifosfato, uma moeda energética usada pelos seres vivos para se manterem. Depois de alguns milhões de anos, quando o alimento para os heterotróficos tivesse acabado, pois a formação de moléculas orgânicas cessaria com a progressiva redução dos gases metano e amônia, alguns deles já teriam se diferenciado, desenvolvendo a capacidade de captar energia do sol e utilizá-la para fabricar o seu próprio alimento. Essas linhagens teriam originado os primeiros seres autótrofos, ou seja, fotossintetizantes. A fotossíntese é um processo de produção de alimento rico em energia. Usa moléculas de água, gás carbônico e energia solar para formar glicose e oxigênio. Esses organismos, por não necessitarem captar alimento externo, teriam uma vantagem adaptativa, que favoreceria a sua proliferação na Terra. Como a fotossíntese libera oxigênio, a Terra, já há 2 bilhões de anos, teria aumentado o volume desse gás na atmosfera para 20%, o que se mantém até hoje. Há cerca de 1,5 bilhão de anos, algumas linhagens desses seres, até então
fermentadores, teriam se diferenciado e desenvolvido a capacidade de usar o oxigênio como oxidante do alimento, o que permitiu liberar cerca de 18 vezes mais energia do que é liberado na fermentação. Esse processo, atualmente usado pela maioria dos seres vivos de respiração aeróbica, chama-se respiração celular. Nele, moléculas orgânicas, principalmente a glicose, reagem com moléculas de oxigênio, formando moléculas de água e de gás carbônico, com a liberação de grande quantidade de energia para os processos vitais. A outra hipótese, a autotrófica de origem da vida, é mais recente e atualmente mais aceita. Propõe que os primeiros seres vivos foram autótrofos. A principal evidência para essa aceitação foi a descoberta de bactérias que vivem em ambientes inóspitos, como fontes termais e fendas submarinas, e que obtêm energia a partir de reações orgânicas simples. Nessas fontes, a água do mar penetra nas rochas oceânicas pelas falhas e atinge a crosta terrestre a 400 graus Celsius, aquecendo muito. Porém, em razão da grande pressão das profundezas de 2.000 a 4.000 metros, a água pode atingir temperaturas de 100 a 400 graus Celsius sem ferver. No retorno, ela sai a mais de 100 graus Celsius de volta para o oceano. Nesse caminho, a água ganha substâncias das rochas e sai na fumarola carregada de nutrientes, como o gás sulfídrico e o sulfeto de ferro. As bactérias descobertas foram chamadas de quimiolito-autotróficas, do grego litos igual rocha, porque fazem uso da energia liberada por reações de componentes inorgânicos da crosta terrestre, como o sulfeto de ferro e o gás sulfídrico, para sintetizar as moléculas orgânicas que lhes servem de alimento. Um exemplo é a termótoga marítima. Assim, esses organismos acabam por ser os produtores de uma vasta cadeia alimentar e são a base de um novo e lindo ecossistema. Moluscos, estrelas do mar, crustáceos, vermes, etc. Essa teoria é a mais aceita, porque baseia-se no fato de que os mecanismos de obtenção de energia desses seres descobertos são bem mais simples que os utilizados por outros seres vivos. Segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos seriam quimiolito-autotróficos. Depois viriam os fermentadores, depois os fotossintetizantes e, por último, os respiradores aeróbicos. Os planetas do Sistema Solar são tradicionalmente classificados em rochosos e gasosos. Os rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas rochosos são também chamados de telúricos ou terrestres. Localizam-se na parte interior do Sistema Solar, mais internamente do que o cinturão dos asteroides. Suas distâncias médias ao Sol são 57,9 milhões de quilômetros, Mercúrio, 108,2 milhões de quilômetros, Vênus, e 227,9 milhões de quilômetros, Marte. A distância média da Terra ao Sol, 149,6 milhões de quilômetros, define uma unidade de distância padrão em astronomia, a unidade astronômica, UA, ou, na notação em inglês, AU. Os planetas gasosos também são chamados de planetas gigantes ou jovianos, pois Júpiter, ou Jove, é o maior dos gasosos. Situam-se no Sistema Solar exterior, além do cinturão dos asteroides. Júpiter é o mais próximo, distância média ao Sol
de 778,4 milhões de quilômetros. Os demais estão a mais de 1 bilhão de quilômetros do Sol. Saturno, a 1,4 bilhões. Urano, a 2,9. Netuno, a 4,5 bilhões de quilômetros. A temperatura superficial de um planeta, em geral, decresce com sua distância ao Sol, pois é o fluxo solar que mantém a superfície aquecida. E o fluxo solar cai com o quadrado da distância ao Sol. Assim, o fluxo solar na Terra é 1.370 watts por metro quadrado, enquanto em Marte, a 1,52 unidades astronômicas do Sol, é 593 watts por metro quadrado. Assim se explica a diferença de temperatura superficial média observada entre a Terra, 15 graus centígrados, e Marte, menos 50 graus centígrados. Porém, a temperatura superficial depende não só da distância do planeta ao Sol, mas também da fração da radiação recebida do Sol que o planeta reflete de volta ao espaço. Esta fração, chamada de albedo, depende da natureza da superfície e pode ser tão alta quanto 90% para certas formas de gelo, até tão baixa quanto 1% para certos tipos de alcatrão. O albedo médio da Terra é 30%. A temperatura superficial depende também do efeito estufa devido à atmosfera. Os gases do efeito estufa mais abundantes são o dióxido de carbono e a água. Na Terra, o efeito estufa é muito importante para a manutenção da vida e é devido principalmente ao dióxido de carbono. Caso não houvesse efeito estufa, a Terra teria uma temperatura média de menos 16 graus centígrados e, portanto, estaria congelada. A temperatura média terrestre é 15 graus centígrados, graças ao acréscimo de 33 graus centígrados do efeito estufa. Como a água é o solvente básico da vida terrestre, se admitirmos que ele também é em seres vivos alienígenas, podemos definir o que se chama de zona habitável estelar como um anel em torno da estrela central no sistema planetário, em que a água se encontra no estado líquido. Atualmente, no nosso sistema solar, a Terra se encontra dentro da zona habitável. Marte está junto da borda exterior da zona habitável e Vênus mais internamente à borda interior. Portanto, em Marte, a água em geral está congelada na superfície e em Vênus no estado de vapor. Temperatura superficial média lá é de 460 graus centígrados. Marte, devido à possibilidade de ainda ter água líquida na superfície, lá a temperatura varia entre menos 125 a 25 graus centígrados, ou abaixo dela, é um alvo preferencial para buscas de vida no sistema solar. Não se encontrou até agora evidências de forma de vida na superfície marciana, mas é possível a existência de ecossistemas subsuperficiais. Ademais, Marte teve água líquida no seu primeiro bilhão de anos, e é possível que a vida tenha então prosperado. Nesse caso, investigações paleontológicas extensivas poderiam revelar microfósseis desta época. Os planetas gasosos, devido a estarem muito distantes do Sol, são pouco aquecidos por ele, e suas temperaturas são muito abaixo do ponto de congelamento da água. Na verdade, o próprio dióxido de carbono, que é um gás do efeito estufa, está congelado. As temperaturas médias no topo das nuvens dos planetas gasosos são menos 110 graus centígrados para Júpiter, menos 140 graus centígrados para Saturno, menos 14 graus centígrados para Urano e menos 200 graus centígrados para Netuno. Contudo, os planetas gasosos têm luas ricas em gelo, e elas estão sujeitas a um mecanismo de aquecimento que não depende do fraco brilho do Sol nessas regiões tão afastadas. São aquecidas internamente por maré devido ao planeta que orbitam. Observações revelaram que algumas dessas luas têm oceanos internos por debaixo de uma espessa crosta de gelo. É o caso da lua de Saturno,
Encelados, e das luas de Júpiter, Europa e Ganimedes. Também outras luas, como Io em Júpiter e Titã em Saturno, apresentam esse mecanismo de aquecimento e poderiam ser alvo de futuras buscas por formas de vida debaixo da superfície. Há tanto estratégias de perfuração da crosta de gelo para chegar ao oceano interior, como de coleta de material na superfície, trazido por geysers ou movimentos de gelo até a superfície. Alguns aspectos das hipóteses que envolvem a origem dos primeiros seres vivos ainda não são bem esclarecidos. São eles: a capacidade de transmitir informações para a geração seguinte, ou seja, eles deveriam possuir algum tipo de código genético, e a capacidade de realizar reações químicas vitais, como a síntese de proteína. Portanto, deveriam existir as duas funções, a de genes com informações para o que e como fazer, e de enzimas que estimulam as reações químicas. Muito bem, se pensarmos em como isso acontece hoje, sabemos que o que fomos, somos e como serão nossos filhos depende de informações guardadas em cada célula, na forma de DNA, assim como acontece em todo tipo de vida conhecida. Mas, se sempre foi assim, há dúvidas. A primeira questão levantada é que o DNA não é capaz de se autorreplicar sem a presença de proteínas. Então, quem veio primeiro? O DNA, informações, ou as proteínas, metabolismo? Ocorre que proteínas são o produto final de uma informação contida no DNA. Aqui podemos ver que o DNA pode gerar a si mesmo, num processo chamado replicação, com a participação de proteínas. Ele também produz o RNA, em um processo chamado de transcrição. E o RNA é traduzido na proteína funcional. Portanto, se o RNA carrega temporariamente a informação do DNA para a produção de uma proteína funcional e é capaz de sintetizá-la, ele se torna importante. Uma possível solução para o problema de quem veio primeiro seria a de que as duas funções teriam surgido ao mesmo tempo, a codificação de informações, gene, e o metabolismo, enzimas, que são proteínas. Em 1968, Francis Crick propôs o RNA como a primeira molécula genética, capaz de atuar como um gene e como enzima. Assim, o RNA poderia ser o precursor da vida. Segundo essa ideia, Walter Gilbert propôs o termo o mundo do RNA. E logo depois, Sidney Altman e Thomas Seck descobriram independentemente um tipo de RNA capaz de suprimir partes desnecessárias da mensagem que levava antes da síntese proteica, ou seja, estava agindo também como uma enzima. A esta ação de enzima, Seck chamou de ribosima. Aqui, vemos que o DNA, fita verde e vermelha, possui exons e introns. Os introns são sequências que não produzem a proteína final. Somente os exons fazem isso. O DNA é transcrito em RNA, fita azul e roxa. O RNA assim transcrito passa por um processo de corte e emenda, ou splice, e os introns são removidos. Esse último RNA é chamado de RNA maduro. Aí surgem novas perguntas. Como poderiam existir moléculas de RNA sem proteção? E como elas poderiam dar origem à vida? Para que isso pudesse ter acontecido, teria então ocorrido duas fases. A primeira, o surgimento de uma protocélula pela combinação de dois componentes, uma enzima RNA e uma vesícula autorreplicante.
Isso satisfaria o requisito mínimo de que duas moléculas de RNA deveriam interagir, uma atuando como enzima para reunir componentes e a outra como modelo, gene, ou seja, ter informações. Juntas, seriam capazes de replicar o RNA, portanto, de produzir outras. Seriam uma replicase de RNA. Porém, esse processo só seria facilitado se a replicase tivesse um envoltório. A segunda fase, então, exigiria uma estrutura anterior ao surgimento da vida, uma vesícula autorreplicante. Seria uma estrutura membranosa, composta especialmente por lipídios, compostos insolúveis em água, como as gorduras, que cresceria e se dividiria de tempos em tempos. Em um dado momento, a replicase, RNA enzima gene, entraria em uma vesícula autorreplicante, o que lhe permitiria funcionar de modo eficiente. Então, esta seria, enfim, uma protocélula, mas ainda não estaria viva. Seria apenas uma vesícula autorreplicante com uma molécula independente em seu interior. Para que o conjunto funcionasse, necessitaria uma interação entre os componentes, ou seja, a vesícula protegendo a replicase de RNA e esta produzindo lipídios para a vesícula. A partir daí é que a protocélula se tornaria uma célula viva, pois teria a capacidade de se alimentar, crescer e se reproduzir. Então, a evolução poderia acontecer, porque essas células apresentariam uma vantagem adaptativa. Alguns aspectos dessa hipótese, do mundo do RNA, já foram testados, mas ainda há muito por fazer e muito a ser discutido. A partir dessas ideias, se supõe que, em um passado distante, talvez o RNA desempenhasse múltiplos papéis, como o de carregar a informação genética, atual papel do DNA, de catalisar o splicing e de produzir proteínas. Então, se pensarmos assim, por que será que o RNA não se manteve dessa forma? Por que ele não continuou carregando o código genético dos seres vivos? A explicação mais lógica seria de que, com o passar do tempo e dentro de um processo evolutivo, foi favorecida uma molécula mais estável, como a de DNA, e, portanto, mais segura. De qualquer forma, isso é um modelo hipotético, pois não temos evidências fósseis, uma vez que nenhum dos estágios citados é capaz de ser fossilizado. Assim, se esse mundo do RNA existiu mesmo, teria que ter precedido os fósseis mais antigos, e a Terra teria que já estar fria o suficiente para que os elementos orgânicos sobrevivessem. Alguns estimam que isso pode ter ocorrido em um curto período na história da Terra, cerca de 100 a 400 milhões de anos, entre 4 e 3,5 bilhões de anos atrás. Quando olhamos para as células eucarióticas, que possuem núcleo e organelas envolvidas por membranas, não importa se vegetal ou de animal, notamos uma incrível semelhança, não? Na verdade, a semelhança se estende até o nível molecular. Esta é a membrana plasmática, que envolve o citoplasma. E na célula vegetal, também há a parede celular. As mitocôndrias são ligadas à produção de energia. O complexo golgiense processa, armazena e distribui secreções. O redículo endoplasmático, ligado ao transporte de substâncias e à síntese de lipídios. Parte dele possui ribossomos aderidos, formados por RNA e proteínas, e aí chama-se retículo endoplasmático rugoso ou granular, ligado à síntese proteica. Na célula vegetal, vemos também cloroplastos, bolsas com pigmento, no caso verde, a clorofila, ligados à fotossíntese.
Além disso, todas possuem núcleo, que contém os ácidos nucleicos, o DNA e também o RNA. O núcleo é envolto pela carioteca, com poros. Através dos poros, ele se comunica com o citoplasma. Dentro dele, vemos filamentos amontoados, a cromatina, formada por ácido desoxirribonucleico, o DNA. Quando a célula entra em divisão, vemos esses filamentos mais densos, os cromossomos. Então, como as informações hereditárias estão guardadas? Como em cadernos de receita, os cromossomos, sendo cada receita um gene. Então, o conjunto de informações de um indivíduo, o genoma, é o conjunto de todos os seus cromossomos onde estão guardados todos os seus genes, as suas receitas. Muito bem. E do que é feita a receita, o gene? De DNA. Cada molécula de DNA é formada por um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos, portanto uma pentose, e 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina e citosina. A esse conjunto chamamos de nucleotídeo. O DNA é formado por 2 fitas de nucleotídeos, que se pareiam nas bases nitrogenadas, na seguinte ordem: adenina com timina, citosina com guanina. Além disso, as fitas estão dispostas em direções opostas e as bases das 2 fitas se unem através de pontes de hidrogênio, formando uma escada. As fitas são torcidas juntas como uma escada em espiral. Os nucleotídeos são ligados entre si assim. O grupo hidroxila do carbono 3 do açúcar se liga ao fosfato ligado à hidroxila do carbono 5 do outro nucleotídeo. Então, a fita de nucleotídeos fica com uma direção, 5, 3. A outra fita, como é oposta, fica na direção contrária, 3, 5. A direção de leitura é sempre 5, 3. Esse modelo de DNA foi proposto por James Watson e Francis Crick em 1953. Então, como essa estrutura se organiza nos cromossomos? O DNA se encontra muito compactado dentro do núcleo. Se esticássemos e enfileirássemos o DNA dos 46 cromossomos de uma célula humana, teríamos uma fita de 2 metros de comprimento. Tudo dentro de uma esfera de 5 micrômetros, ou seja, 5 milionésimos de metro. As histonas são proteínas que se ligam ao DNA e auxiliam a compactação. Assim, cromossomos são molécula de DNA mais proteínas associadas. Bom, então como estão escritas as informações que formam e fazem funcionar os seres vivos? Em código, através da organização e sequência das bases nitrogenadas. O código é escrito usando um alfabeto de apenas 4 letrinhas: A, T, C e G. Adenina, timina, citosina e guanina. Não é incrível isso? Hoje sabemos que apenas 3% do DNA são regiões codificantes. O restante, apesar de não codificarem, são muito importantes na regulação e funcionamento adequado dos genes. Querem aprender a ler o código e decifrá-lo? Vamos antes entender como usar código. Vamos lá? Sabem o que é isso? É o alfabeto Braille. Imagine que tenha que traduzir para uma pessoa a frase: a vida é bela. Como faríamos? Vamos à obra. A, V, I, D, A, E, B, E, L, A. Entenderam como deciframos e usamos um código? Muito bom. Então, voltamos ao DNA. Imagine que a célula precise de uma determinada proteína. Então, o que acontece? No núcleo, o DNA se desenrola e onde está o gene com a receita da proteína,
abre a espiral e transcreve a receita para um RNA, que agora terá o código, a mensagem, e por isso chama-se RNA mensageiro. Imagine que a receita do DNA seja a seguinte sequência de bases. Como o RNA não possui timina, ela é substituída por outra base, a uracila, na transcrição. O RNA é também formado por nucleotídeos, mas de fita única. Então, a transcrição ficaria assim. A ideia é a célula fazer uma proteína, não? Então, o que é proteína? Vejam, é uma sequência de aminoácidos em cadeia. E aminoácidos são moléculas que possuem um grupo carboxílico, um grupo amina e um hidrogênio, ligados a um átomo de carbono alfa, que se liga a um radical. É o radical que varia de acordo com o tipo de aminoácido. As proteínas são polímeros, construídas por monômeros, blocos menores, os aminoácidos. Todas as proteínas que produzimos são formadas pelos mesmos 20 aminoácidos. Como é possível? Observem a proteína 1. Ela é diferente da proteína 2. São arranjos diferentes. Agora, imagine o nosso RNA mensageiro que foi transcrito do DNA. Ele vai sair do núcleo e vai para o citoplasma, até o retículo endoplasmático granular, onde nos ribossomos ocorrerá a leitura e montagem da proteína. O núcleo também produz um outro tipo de RNA, o RNA transportador, que é quem levará os aminoácidos do citoplasma para o ribossomo, para ele ter a matéria-prima para montar a proteína. Então, chegamos a um outro problema. Como essa mensagem é lida? Através do código genético. Sabemos que cada nucleotídeo de RNA possui 4 bases: adenina, uracila, citosina e guanina. E os aminoácidos que formam as proteínas são 20. Então, se o código fosse a combinação das bases em duplas, ficaria assim, o que seria insuficiente. Mas se combinarmos as bases em trincas de 3 em 3, ficaria assim, o que é suficiente. Então, cada aminoácido deve ser codificado por 3 nucleotídeos. A isso chamamos de códon. Agora, para 20 aminoácidos, não ficariam sobrando códons? Sim. Os cientistas descobriram que o código genético é degenerado, ou seja, um aminoácido pode ser traduzido usando diferentes combinações de 3 bases. Isto é muito importante, pois assegura que eventuais mutações, por exemplo, uma troca de nucleotídeos do DNA, nem sempre levem a uma mudança na proteína que será produzida. Para facilitar a nossa vida, temos uma tabela que relaciona códons do RNA mensageiro com os aminoácidos que serão necessários no ribossomo. É uma tabela muito simples e o código genético é universal, ou seja, essa tabela vale para as células de um elefante, uma bactéria ou um ser humano. Por isso é que hoje a engenharia genética pode incluir um gene humano em uma bactéria e ela produzir uma proteína humana, porque o código é universal. Agora, vejam como se dividem as sequências de códons e, ao lado, o aminoácido que é recrutado. Precisamos prestar atenção em 4 sequências especiais. A o G, que traduz para o aminoácido metionina, MET. Ela inicia a tradução. Todas as proteínas começam com a adição deste aminoácido. As outras importantes são as de parada de tradução, stop. UAA, UAG e UGA, que informam o fim da síntese. Então, vamos para o próximo passo. Identificar a sequência que inicia a tradução da proteína, A o G. Lembram da nossa sequência de RNA mensageiro? Vamos lá? A, C, U, C, achamos. A, U, G. É o início da leitura. A partir daí,
nós vamos separando as letras das bases de 3 em 3 até encontrarmos o códon de parada. Vamos lá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ua! Pronto. Daí para frente, olhamos na tabela cada trinca entre o início e a parada e encontramos o aminoácido, como no código Braille, lembra? Na tabela localizaremos assim. Primeiro códon, AUG. Primeira letra, A. Segunda letra, U. Terceira letra, G. AUG, MET, metionina. Segundo códon, AAA. Lis, lisina. Terceiro códon, CCG, prolina. Quarto códon, AGG, arginina. Quinto códon, CUU, leucina. Sexto códon, GUC, valina. Sétimo códon, ACG, THR, treonina. Oitavo códon, AAC, ASN, asparagina. Nono códon, GUA, valina. Décimo códon, UA, stop, parada. Então, nossa proteína será MET, LIS, PRO, ARG, LEU, VAL, THR, ASN, stop. Portanto, a partir da sequência de códons e o número de bases, podemos saber o tamanho da proteína. Por exemplo, uma proteína com 20.000 aminoácidos é codificada por uma sequência de RNA com 20.000 códons, ou 60.000 nucleotídeos. Viu como foi fácil? Mas olhando para os primeiros seres vivos, seria possível que o seu funcionamento fosse assim, com toda essa complexidade? Entenderam agora a razão de existir uma teoria sobre o mundo do RNA que tratamos na outra aula? Professor Jorge, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Professor, muito tem se falado da astrobiologia, que é uma área do conhecimento interdisciplinar, tem atraído muita atenção não só do meio acadêmico, mas da mídia também, tanto a mídia especializada quanto a mídia em geral. Mas de certa forma a gente não consegue contextualizar muito bem, ter uma visão do que é feito em astrobiologia. Com base no que o senhor tem pesquisado e no que tem sido estudado no mundo afora, qual é o estado da arte da astrobiologia hoje? Bom, eu diria que, antes de mais nada, eu vejo a astrobiologia como um ponto de vista, como uma gestalt, como dizem os psicólogos, né? Ou seja, é a mesma problemática que sempre existiu na história da humanidade, mas agora de uma perspectiva unificada, holística, de certo ponto, no qual os especialistas aprendem a conversar entre eles para dar uma perspectiva nova aos problemas que sempre estiveram. Que evidentemente a questão do que é um ser vivo, como é que começou a vida e tudo mais, não são precisamente novas, né? Mas só que a forma de encarar a pesquisa nela é o que está se constituindo na disciplina de astrobiologia. Então, se você observa um pouco os escritos, as publicações podem ser consideradas astrobiologia, da primeira metade do século XX, digamos, até agora, há um contraste bastante evidente. Então, antes de 1950, mais ou menos, os experimentos de Urey, eu acho que são um marco decisivo, divisório do tipo de pesquisa que é feita hoje, e obviamente também a descoberta do ADN, que deu as chaves moleculares para a compreensão do fenômeno da
replicação, portanto, da vida. Mas então, o que eu estava dizendo é que anteriormente, na primeira metade do século XX, antes ainda, você tinha uma perspectiva que, sem ser totalmente filosófica, pairava na parte da conceitualização do que é um ser vivo, da procura da resposta da qual a religião já tinha atacado há muitos séculos atrás. E isso era trazido, na verdade, para o marco da ciência, para ver quanto disso era viável e até onde éramos. Eram coisas muito gerais, quase filosóficas, com pouca inserção prática, e isso muda muito radicalmente nos tempos modernos. Então, hoje as pessoas estão muito mais interessadas em questões pontuais e têm meios, né, para atacar tópicos de pesquisa que eram até pouco tempo atrás impensáveis. Então, eu diria que há uma mudança muito importante na perspectiva e na ação dos cientistas na problemática da origem e da evolução da vida. Professor Jorge, e em relação ao aspecto da vida fora da Terra, da busca dessa eventual forma de vida ou dessas formas de vida fora da Terra, o que o senhor tem visto no sentido de esforços para que nós consigamos respostas para essa pergunta também? Enfim, bom, isso também ia falar que a decorrência do desenvolvimento tecnológico do século XX, nós temos hoje a perspectiva real de pesquisar in situ, não tão somente Marte, mas também Titã e outros objetos do sistema solar que são muito mais interessantes para a astrologia do que era pensado anteriormente. Ou seja, você passa de um Marte da Guerra dos Mundos para um Marte onde você sabe que havia água correndo na superfície, que há salmouras, que são elementos interessantes para o desenvolvimento de extremófilos. Então, a perspectiva de que bem aqui na nossa vizinhança nós consigamos informação real de vida atual ou fóssil é muito real. Além disso, toda essa, ou seja, existem várias iniciativas de testar, né, instrumentos e procedimentos que serão diretamente aplicáveis a ambientes ainda mais exóticos, como é o caso de Titã e de Europa nos oceanos, como furar a capa do gelo, fazer uma miniatura, né, uma redução muito grande de instrumentos como espectrógrafo de massa e coisas assim, que são desenhados para são propostos para missões que efetivamente vão voar para esses ambientes. Então, você vê que entre os homens verdes com antenas e essa perspectiva de você realmente fusar o seu ambiente local, que é o sistema solar, já a coisa mudou radicalmente. Além disso, eu falava do tipo de interesse. Hoje há uma forte concentração de pesquisas em áreas como extremófilo, mesmo terrestre, onde você pode efetivamente fazer uma série de experimentos com organismos que são análogos ou até alguns dizem que são do tipo que sobreviveriam tranquilamente em Marte e em outros ambientes iguais. E mais ainda, você indo para a questão da origem da vida, toda a pesquisa ligada com a saga dos experimentos de Euler Miller, que é efetivamente como você conseguiu, se é que conseguiu, se transformar matéria inorgânica num ser vivo. E isso aí passa pelos caminhos da biologia, ou seja, a ideia de que, por exemplo, assim que é descoberto o mecanismo da herança e da transmissão de informação, e de várias perspectivas, fazer efetivamente experimento com a ideia de que o RNA pode ter precedido o DNA e outra série de ideias extremamente interessantes que todo dia são objeto de pesquisa hoje. E para somar isto, temos uma série de outras coisas, já mencionamos o extremófilo, etc., mas também temos, por exemplo, a biologia sintética, que é uma coisa impensada antes, no século passado, digamos. Então, a biologia sintética consiste em simulações de alta qualidade, que bem poderiam corresponder a um organismo simples, como um verme, um micróbio,
com centenas de genes, onde você vê efetivamente fatos, você acredita que são fatos da evolução real de organismos naturais no computador, no laboratório. Então, todo esse tipo, e ainda tem uma série de outras coisas que está sendo feita hoje mesmo, que nós vamos ver florescer, né, daqui a algumas décadas. Então, eu acho que é um tempo excepcionalmente interessante para as pessoas interessadas em isso. E evidentemente, o que você apontou, que o interesse do público, o interesse de qualquer pessoa intelectualmente curiosa, tem crescido um monte, tem muito a ver justamente com essa perspectiva real, de estudar cometas in situ, de mandar instrumento para Marte, de fazer coisas que eram uma utopia, uma possibilidade há algumas décadas atrás. Professor, o senhor falou de dois pontos do sistema solar que são muito atrativos para o estudo da astrobiologia. O primeiro é a Europa, é compreensível o estudo de Europa em função de ser basicamente formado por água, né? Sim. Um oceano teoricamente quente embaixo da capa de gelo, que em tese poderia prover condições para a vida. No caso de Titã, que a gente poderia imaginar que é basicamente um mundo de hidrocarbonetos, né? No caso, estudar Titã, não sendo ele um grande depósito de água de tal forma como a gente conhece hoje aqui, ou como teria lá em Europa, isso presume admitirmos a possibilidade de que a vida não necessariamente pode existir da forma como a gente conhece aqui hoje, baseada em água, com as estruturas de transmissão genética, ou tem algum outro objetivo por trás disso? Não, eu acho que acertou num ponto bem interessante, que é, embora ninguém vai negar que existe um experimento que nós conhecemos que produziu vida, que é a Terra, né? E isso aconteceu certamente ligado à água, não dá para descartar de maneira alguma vida baseada no carbono, né? Por isso você mencionou os hidrocarbonetos, né? Mas no carbono, que é a hipótese mais simples e conservativa. Tem gente que tem considerado coisas mais exóticas ainda, mas tudo bem, vamos ficar nesse patamar. Mas não necessariamente obtendo sua energia de um sol, por exemplo, que é o caso, tem sido estudado, por exemplo, tipos de extremófilo que metabolizam, por exemplo, indiretamente a radiação. Então, em minas subterrâneas, cheias de urânio e coisas assim, você encontra bactérias que sobrevivem porque elas aprenderam a metabolizar a energia que vem da radiação natural. E por isso é que, se nós temos esse exemplo aqui na Terra, evidentemente o caso de Titã e outras possibilidades não pode ser totalmente descartado, e sempre, embora pode não necessariamente ser um alvo prioritário, eu diria que hoje o alvo prioritário é Marte, sem dúvida nenhuma, e a Europa, com a presença da água, é a aposta óbvia, né, das próximas missões, mas não é para descartar surpresas grandes. De fato, sempre há pessoas um grupo de pessoas significativo que com a opinião de que toda essa procura, essa discussão a respeito da solidão da vida no planeta Terra vai ser completamente ridícula daqui a alguns séculos. É bem possível que a gente encontre que a vida é um fenômeno normal no universo, e não necessariamente pela panspermia, ideias assim, mas antes porque é inevitável do ponto de vista evolutivo. Então isso não é uma coisa totalmente maluca, muito pelo contrário, nós vamos pouco a pouco ver se aquilo, além de ser plausível, também é viável, ou foi viável no nosso universo local. Professor, em relação aos extremófilos, eles, de certa forma, eles expandiram muito o nosso horizonte da compreensão do que é vida, né? E talvez seja uma das áreas mais ativas na pesquisa em astrobiologia, até porque permite que a gente compreenda um pouco melhor a vida aqui na Terra, como outras perspectivas. Na opinião do senhor, o que hoje tem sido feito no sentido de compreender melhor e buscar outros tipos de extremófilos que nos ajudem a aumentar ainda mais ou compreender melhor esses limites ou essas restrições que a gente tem hoje do que é a vida? Bom, nós temos aqui no Brasil uma expertise bastante interessante nesse aspecto, tanto no núcleo
de astrobiologia da UFPM, quanto espalhado pelo país todo, especialmente na região sudeste, etc. Mas, pessoas que trabalham, por exemplo, com o programa antártico, com lugares onde a procura de extremófilo é uma das coisas mais interessantes a ser feita do ponto de vista da microbiologia. E nós não sabemos até onde ele vai. Você pode imaginar algum jeito teórico, por exemplo, se a temperatura for muito extrema, você pode pensar em dissociar as moléculas que compõem qualquer organismo. Mas antes disso, você pode ter efetivamente mecanismos de defesa desses micro-organismos reais, em que adiem a impossibilidade da vida para temperaturas ainda mais extremas. Então, hoje nós não temos ideia de qual é o limite, realmente o limite superior. Temos um número para alguns extremófilos nos hydrothermal vents lá no fundo do oceano e por aí vai, mas vulcões e tudo isso. Mas não é uma certeza de como é. E o exemplo que eu mencionei de bactérias que metabolizam radiação, radioatividade, né? Mostra para você que a vida encontra caminhos que você precisa conferir, porque são bastante exóticos, mas certamente a vida se arranjou para tirar vantagem de ambientes onde você somente sendo extremamente criativo do ponto de vista evolutivo ia conseguir sobreviver. Então temos o caso do Minaí, temos o caso do lago subterrâneo a 5 km embaixo do gelo antártico, onde os organismos se viram perfeitamente para sobreviver, e aí você vai dizer, mas como que é? Mas ele consegue. Então, ao dizer de um colega, dos colegas russos que são realmente experientes nesse quesito, eu ouvi ele dizer uma vez, falando dos extremófilos da Sibéria, que a vida, as condições nunca são extremas para os organismos que vivem dentro. Então, que seria possível imaginar que eles estão felizes de terem ambientes muito frios, ou muito quentes, ou muito radioativos e por aí vai. Então, eu diria que para muitos de nós, e eu subscrevo essa opinião, se você tem que procurar vida fora da Terra, o fato de você denominar um organismo que consiga viver nessa condição como um extremófilo é um pouco uma denominação antropocêntrica, porque claro que nós não conseguimos viver, mas eles o fazem sem dúvida nenhuma. Professor, para a gente concluir, na percepção do senhor, a astrobiologia, ela é uma ciência que tende, uma área do conhecimento que tende a se consolidar aqui no Brasil, na América Latina, de tal forma como a gente verifica hoje nos Estados Unidos ou na Europa, ou o senhor acha que esse processo ainda vai ter alguns percalços e tende a demorar um pouco mais? Eu gostaria de ser mais otimista do que sou, mas evidentemente nós temos um longo caminho, porque você veja para todas as pessoas que vão ver essa reportagem, esse depoimento, não existe nenhuma carreira hoje de astrobiologia em si própria. Existem algumas tentativas de instalar cursos de graduação fortemente resistidas pelos organismos tradicionais, ou seja, o departamento de biologia, ou química. Então, por outro lado, nenhuma pessoa se denomina astrobiólogo, porque automaticamente ficaria fora do concurso que forneceria um emprego, porque é uma espécie de híbrido, ninguém quer. Então, eu diria que declamar a multidisciplinaridade é muito mais fácil do que praticar. Então, nós vamos demorar décadas até firmar todo esse conhecimento, mostrar para os colegas em outras áreas do conhecimento que não é nada esotérico, que a astrobiologia responde a uma necessidade fundamental no ser humano e que hoje está sendo montada assim e evoluindo, né, mundialmente para ter uma identidade própria. Nós não temos que esquecer que até o século XIX as disciplinas que hoje conhecemos como tradicionais, por exemplo, química, biologia ou física, sei lá, não existiam como tais. Por exemplo, o James Clerk Maxwell não era denominado físico, tá? Eram filósofos naturais, aquelas, né? Então a identidade do objeto de estudo e toda a metodologia de pesquisa própria da área, tá? É um processo que se desenvolve e demora um tempo. Eu diria que nós, nesse quesito, nós estamos fazendo avanços espetaculares.
Estamos pouco a pouco mostrando o trabalho, mostrando especialmente os resultados e o interesse extremo que tem para uma série de disciplinas que hoje estão um tanto quanto espalhadas em várias instituições. Mas, evidentemente, eu confio que a identidade de um astrobiólogo, a identidade da disciplina de pesquisa, que vai ter uma herança muito importante de várias outras disciplinas, vai fatalmente acabar acontecendo. Mas não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Tá certo, então. Professor, muito obrigado pela sua participação novamente e até mais. Obrigado a vocês e pela oportunidade de expressar compartilhar esses pensamentos com vocês, e espero que seja de proveito, né, das pessoas que se interessem por essa problemática e queiram aprofundar no problema da origem e evolução da vida no universo. Com certeza. Muito obrigado. Apesar da grande diversidade, os organismos vivos atuais mostram características semelhantes que nos fornecem parâmetros importantes para o entendimento de sua origem. Apesar de diferentes na forma, eles são extremamente parecidos na química, e podemos dizer que a vida se compõe de átomos amplamente encontrados na natureza. Acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram a partir das reações químicas entre as moléculas concentradas em uma espécie de sopa orgânica. O coacervado, um aglomerado de proteínas em água salinizada, pode ter sido o primeiro passo para o surgimento da vida, com estrutura capaz de manter-se organizado durante algum tempo e se multiplicar. Os organismos mudam através do tempo, e essa evolução faz com que os organismos atuais sejam diferentes dos iniciais. Podemos recuperar informações sobre a estrutura corporal dos progenitores das espécies atuais através dos fósseis. Partindo dos fósseis mais recentes até os mais antigos, podemos tentar reconstruir a história da vida em nosso planeta. O problema é que é muito difícil encontrar fósseis mais antigos que 3,5 bilhões de anos, pois a superfície do nosso planeta é constantemente reciclada. No caso de organismos mais simples, como os unicelulares, é ainda mais difícil encontrar essas evidências. Nos seres vivos atuais, o DNA carrega as informações para a formação e manutenção da vida, assim como o código de montagem das proteínas que são responsáveis pelas mais diversas funções vitais. No entanto, essa estrutura é muito complexa para explicar o funcionamento dos seres vivos primitivos. Vimos essa semana o incrível mundo do RNA, que pode ser considerado como a primeira molécula genética. Entretanto, o RNA também é complexo o suficiente para que exista uma outra hipótese, a de um mundo pré-RNA. No entanto, nenhum dos estágios desse modelo é capaz de ser fossilizado. E a bioquímica que conhecemos não nos dá pistas sobre a química primordial, nos deixando sem evidências concretas. Ainda não é claro que tipo de molécula pode ter formado o primeiro material genético e todas as etapas que resultaram no mundo do RNA. Vale a pena notar que estamos falando aqui de apenas um modelo de vida, a vida baseada no mundo do RNA, que determina um ancestral comum a todas as formas de vida. O progenota, o último ancestral comum, deve ter tido características que são compartilhadas por todos os seres vivos: reprodução, herança genética, fábricas de proteínas, mecanismos para reparar erros no código, obter e armazenar energia. Mas será que a vida se limita ao que conhecemos? Se a vida foi formada dessa maneira aqui na Terra, por que não em outros lugares? Será que a organização da vida como foi formada aqui na Terra seria exatamente a mesma em outros planetas? Todas essas questões ainda estão em aberto. E se considerarmos que a vida é um produto da formação planetária, deveríamos encontrar vida em outros planetas.
encontrar outras manifestações da vida em outros planetas, talvez seja a única maneira de entender a origem da vida em nosso planeta. No entanto, essa não é uma tarefa tão simples. Antes de buscar pela vida, precisamos entender quais características tornam um planeta habitável e como detectar evidências desde a Terra. A temperatura na superfície de um planeta depende da distância que esse planeta se encontra do Sol, da fração da radiação recebida do Sol que o planeta reflete de volta para o espaço e do efeito estufa devido à atmosfera. Vimos essa semana que é possível definir uma zona habitável estelar, onde as temperaturas favorecem a presença da água em estado líquido. A Terra encontra-se dentro da zona habitável, Marte e Vênus em seus limites. Vimos também que, apesar de não termos nenhuma evidência de formas de vida na superfície marciana, Marte é alvo preferencial para a busca de vida no sistema solar, abaixo de sua superfície. Assim como alguns satélites orbitando ao redor de planetas gasosos que também podem ser alvos futuros para a busca de vida. A busca pela vida fora da Terra será o tema da próxima semana, nossa última semana de curso. Até lá!